comunidade judaica é plural. São pessoas tão diferentes que muitas vezes não parece que pertencem ao mesmo grupo, às vezes nem à mesma religião. Mesmo com toda essa diversidade, alguém precisa representar a comunidade. E essa é uma missão bem difícil, para não dizer impossível. E você deve estar se perguntando, e eu com isso? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países, que parecem estar se fortalecendo. E nesta semana vamos falar sobre a política comunitária aqui no Brasil. Eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à sociedade israelense e cultura judaica na USP. E nosso convidado de hoje é o Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Bom dia, Fernando. Muito obrigada por aceitar nosso convite aqui para participar do E Eu Com Isso. Bom dia a todos, todas vocês e aos seus espectadores, que eu sei que são numerosos. Um prazer. Fernando, se apresenta um pouquinho, conta um pouco quem é você para o nosso ouvinte. Bom, o nome você já tem, eu tenho 57 anos, sou advogado, nasci em São Paulo. Meus pais, já falecidos, são da primeira geração de imigrantes. Meus avós vieram para o Brasil da Rússia e da Polônia. Cresci numa família judaica não ortodoxa, praticante, mas eu sempre fui de movimentos juvenis, não fui de escola judaica. Eu estudei na CIP, na época se chamava ensino religioso, participei de movimentos, tive militância no movimento estudantil, na faculdade de Direito. Eu me formei na São Francisco em 83, participo da vida comunitária ativamente em várias instituições e entrei na CONIB ainda na gestão do Jacques Terpins e fui secretário-geral dele, do Berel Eisenstein, do Cláudio Lotenberg, e em 2014 fui eleito para presidência e estou no meu segundo mandato. Fernando, só para situar o nosso ouvinte, conta pra gente o que é a CONIB e o que faz o presidente dessa instituição. A CONIB é a Confederação Israelita do Brasil. Ela foi fundada há 71 anos, em maio de 1948, e ela reúne as federações e associações judaicas de 15 estados do Brasil. Ela tem uma missão muito bem definida no seu estatuto e nos seus documentos, que é de representar politicamente a comunidade judaica perante autoridades, perante a sociedade civil, os vários poderes, os 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, academia, partidos políticos, organizações profissionais, e também buscar o aperfeiçoamento das relações entre o Brasil e Israel. O presidente da CONIB, com a sua diretoria e com o corpo profissional que ali trabalha, procura desempenhar essa função por meio de um trabalho de relacionamento e de articulação política com os nossos representantes. Então, a gente se reúne mensalmente, existem comitês, existem grupos de trabalho, e eu faço a parte externa, ou seja, eu vou a Brasília, eu vou a representações da CONIB nas organizações internacionais, eu sou vice-presidente do Congresso Judaico Mundial. Nós participamos também do Congresso Latino-Americano, participamos do American Jewish Committee. Então, o presidente tem basicamente essa função de representação, de mostrar a cara da CONIB para fora da comunidade, para dentro e para fora. E, Fernando, qual que é a importância para a comunidade de organizações como a CONIB e as federações pelo país? Por que essa atuação política é importante para a comunidade judaica? Você sabe, Anita, que a gente fez uma pesquisa agora coordenada pelo Rony Citrinovich, e isso resultou num livro que chama História da Representação Política Judaica no Brasil, 70 anos da CONIB. E a origem dessa instituição, desse modelo organizacional, remonta ao final da Segunda Guerra Mundial, à criação do Estado de Israel, quando a situação ficou muito mais complexa do que era anteriormente. Quer dizer, o mundo e as comunidades ficaram sabendo dos horrores do Holocausto e houve uma conscientização
de dentro para fora e de fora para dentro também, o pessoal do Congresso Judaico Mundial percorria as comunidades para mostrar que a organização comunitária, o modelo que existia até então, que era de escolas, de entidades assistenciais, sociedades cemitérios, sinagogas, que todas as comunidades já tinham, precisavam também ter uma expressão política, ou seja, levar as questões da comunidade para as sociedades dos seus países. Então, mostrar para o Brasil quem era a comunidade judaica, o que a gente fazia, como a gente participa do processo político, econômico, cultural brasileiro, que não era tão conhecido, ainda não é. Essa é uma tarefa constante. Então, nós acreditamos que o que nós fazemos melhora a nossa segurança e melhora o nosso bem-estar, que no fundo é o core business nosso. Quer dizer, a gente quer que a comunidade brasileira viva, judaica brasileira viva bem, em segurança, com bem-estar, para se desenvolver livremente e adotar, conforme você falou na introdução do programa, as suas expressões religiosas, políticas, culturais, dentro dessa diversidade, de maneira tranquila, de maneira segura e que possa levar ao máximo o seu potencial. E falando dessa atuação e importância política da CONIB, como foi estar na sua situação nas eleições presidenciais? Qual foi o maior desafio para você? As últimas? Sim. Olha, de 4 em 4 anos, felizmente, o Brasil passa por eleições. Desde que a democratização voltou em 1985, enfim, a primeira eleição foi em 89, isso acontece. A comunidade se divide, existem alas, existem posicionamentos, e acho que cabe à CONIB participar ativamente do processo, de maneira institucional, política e não partidária. Então, o que a gente fez desta vez, e como fizemos em outras, foi produzir um paper falando sobre esses nossos pontos de democracia, de combate à discriminação, de direitos humanos, e levar para os 2 candidatos que chegaram ao segundo turno. Claro que essa eleição teve características muito próprias em termos de polarização, em termos de tomadas de posições às vezes mais drásticas, e que no momento a gente é cobrado por pessoas que fazem parte dos dois, vamos falar do segundo turno, no primeiro dos vários, no segundo turno dos 2 campos que disputaram, procurando nos trazer mais perto das suas posições. Acho que é um jogo legítimo, faz parte do processo, mas cabe a gente também saber o nosso papel e nos manter firmes nessa linha. Acho que o maior desafio foi esse, quer dizer, resistir às tentativas de cooptação e aguentar as críticas que ocorrem nesses processos. Porque é porrada que vem de todos os lados, né, Fernando? De todos os lados, normal. Nesse Porque, assim, quesito, um belo de um equilíbrio, né? Então, eu acho que faz bem para a comunidade a gente não se partidarizar. Muitos acham assim, não, mas você tem que tomar um lado, você não pode ficar no muro. A questão não é muro, né? A gente toma partido sim, mas não partido político, não partido de candidato. Nós levamos os nossos pontos para os vários candidatos, houve organização de debates com candidatos proporcionais, que também teve eleição parlamentar, que é tão importante quanto a presidencial, mas as pessoas não se dão conta disso. Existem, hoje a gente tem, por exemplo, um presidente do Senado Federal que é da comunidade, tem um outro senador da Bahia que também é da comunidade, e a gente se relaciona não só com eles, quer dizer, a gente faz política, no bom sentido, não partidária, com pessoas de todas as afiliações políticas, até porque a comunidade precisa se ver reconhecida. Se você escolhe um lado, é um erro básico de posicionamento político que você está alienando uma parte da sua base. Então, se a gente quer representar a todos, nós temos que dar atenção para todas as posições. Depois que a eleição já passou, né, Fernando, a gente vê uma mudança aí na forma do Brasil se relacionar com Israel. Por exemplo, recentemente votou a favor de Israel na ONU, o que não é comum, né, não é uma tradição brasileira. O que você está achando dessa mudança? Ficou um pouco longe agora a sua voz, mas eu consegui ouvir
a pergunta. A gente tem muito bons olhos essa nova postura. Infelizmente, a tradição do Brasil de ter um equilíbrio nas relações com os países do Oriente Médio ficou bastante tisnada, principalmente quando Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia estavam à frente da política externa brasileira. Houve um desequilíbrio, né, em relação ao outro lado e uma vilificação, uma vilanização de Israel além da medida. Acho que Israel não é um país perfeito, tem problemas, pode ser criticado pela política A, B ou C, mas isso não deve se transformar num parti-pris, numa posição a princípio de tudo que vem de lá está errado. E Israel é muito visado nessas organizações internacionais como se fosse o grande vilão da ordem internacional. Quer dizer, você viu na semana passada, você que é uma observadora atenta, o representante da Síria no Conselho de Direitos Humanos condenando Israel por violação do direito internacional. Quer dizer, depois de tudo que aconteceu lá, dos 500 mil mortos, dos milhões de exilados que a gente recebe até aqui no Brasil, a gente vê na Europa o que está acontecendo, as coisas horríveis de ataques com gases químicos, ele dá lições de direito internacional. Então, realmente, tinha alguma coisa fora do lugar. Eu penso que essa posição do Brasil, aí sim, tem um maior equilíbrio. Veja que o Brasil não votou em todas as resoluções com Israel, houve abstenção, houve uma votação contra, quer dizer, aprovando uma resolução que criticava Israel, mas isso está dentro do jogo. Quer dizer, você critica as coisas que você entende errado e você não apoia as coisas que estão exageradas ou estão fora de lugar. Então, eu acho que é um passo positivo. Você, Fernando, acredito, como toda pessoa, tem suas opiniões e crenças. Como equilibrar o que você acredita com o papel que você representa perante a comunidade? Olha, eu acho que quando você entra numa função como essa, você precisa deixar de lado as suas preferências pessoais para procurar buscar esse caminho, esse posicionamento que reflita o interesse geral. Quer dizer, não interessa para a comunidade ou para a sociedade brasileira o que o Fernando acha. Nós temos que fazer, e acho que essa é uma missão nossa, e temos conseguido nos últimos anos, deixar de lado a questão pessoal para reforçar a questão institucional. Eu penso, ainda há um longo caminho pela frente, mas que hoje a CONIB é mais conhecida e reconhecida do que era há uns 10 ou 20 anos atrás. Quer dizer, faz parte da nossa tarefa reforçar isso e mostrar para os nossos interlocutores em nome de quem a gente fala. Então, se eu vou insistir na posição A, B ou C, isso enfraquece o nosso posicionamento público. Então, nesses anos, já estou há 4,5, falta 1,5 para eu praticamente para terminar esse mandato, acho que todo mundo ouviu falar mais de CONIB do que de Fernando. Isso é algo positivo, ao meu ver. Fernando, conta um pouco pra gente o que te motivou a querer ocupar um cargo assim, que, assim, pelo que a gente observa de dentro da comunidade, tem tantas dificuldades, tantas nuances e uma necessidade tão grande de equilíbrio. E já aproveitando, vou engatar em outra pergunta, como representar a comunidade judaica, sendo que ela é tão diversa? Então, assim, o que me leva, assim, você está como dizia, tinha um dirigente de futebol que era criticado pelo pouco conhecimento que ele tinha da língua portuguesa, não vou falar nem o nome nem o time, mas ele dizia assim, quando você sai na chuva é para se queimar. Então, a gente já está no jogo. Você falou que você é fanática por futebol, deve saber de quem eu estou falando. Então, assim, você já está na instituição, você já está trabalhando há tanto tempo, você é o secretário-geral, que acaba fazendo uma série de coisas assim, nome da instituição, mas que tem um trabalho assim mais interno. Então essas coisas acabam sendo quase naturalmente. Eu acho que é um desafio. Tem momentos difíceis, como você está falando, mas tem momentos muito interessantes também. Eu gosto do que eu faço.
procuro desempenhar com o máximo da minha capacidade e com as minhas limitações também, mas quando você vê, por exemplo, a gente leva parlamentares para conhecer Israel e de uma maneira plural, né, falando com vários interlocutores de partidos políticos ou de árabes israelenses ou palestinos ou religiosos ou seculares, e você vê eles retornando aqui com uma visão bastante mais aberta do que acontece por lá, é uma satisfação. Quando você vê um julgamento, como a gente teve essa semana no Rio Grande do Sul, e é só um exemplo, tem vários, de condenação de neonazistas por atacarem meninos judeus que estavam só porque estavam andando de quipá na rua em Porto Alegre, e a gente tem um trabalho forte nisso de apoio jurídico, quando a gente está concluindo um trabalho que deve ser apresentado nas próximas semanas com a GV e a Escola de Direito sobre como combater o discurso de ódio nas redes sociais, que é algo assim gravíssimo e um tema da ordem do dia, eu me sinto satisfeito e sinto que eu estou cumprindo essa missão. E as dificuldades fazem parte. Você não acha que vai agradar todo mundo, tem pessoas que têm outras ideias, isso é natural, também você tem que saber absorver esse tipo de crítica, não a crítica pessoal, a crítica ofensiva, que isso é um outro departamento, e disso eu não estou disposto a entrar nesse jogo. Mas a crítica política faz parte e tem gente que pensa diferente. Então, o momento para isso é o debate da eleição, o momento de disputar as entidades. Eu fui eleito e reeleito pela unanimidade das federações de todo o Brasil, então bola para frente. Nós estamos aí, quem entra nesse jogo sabe que de vez em quando apanha um pouco. É do jogo. Ainda dentro desse tema, né, sobre a diversidade, como lidar com essa diferença do que é representar os judeus e o que é representar Israel no Brasil? Porque são coisas bem distintas, né, Fernando? Nós não temos esse mandato, né? Nós não representamos Israel no Brasil. Quem faz isso é a Embaixada de Israel. O que a gente faz é representar a comunidade judaica perante a sociedade brasileira e as suas instituições. Então, óbvio que muitas vezes o tema Israel aparece, até porque hoje em dia a gente vê como uma das expressões do antissemitismo contemporâneo o combate à legitimidade do Estado de Israel, que isso é uma outra conversa que a gente pode ter, mas então não tem como nós agirmos em nome da comunidade, buscar essa segurança e o bem-estar que eu falava antes, sem tratar do tema Israel. Não existe. Agora, isso não nos leva à condição de representante de um Estado e muito menos de um governo. Né? Então vai ter eleição em Israel agora, teve eleição no Brasil no final do ano passado, e pelo nosso mandato e pela nossa expressão comunitária, que nós somos 120 mil pessoas no Brasil, é 0,001. Nós não elegemos o presidente e muito menos o parlamento de Israel, não temos nem legitimidade eleitoral e cidadania para isso. Então, a nossa função é trabalhar com os governos que cada população elegeu. A população do Brasil elegeu Jair Bolsonaro para presidente, nós vamos trabalhar com o governo dele. A população de Israel vai escolher o Netanyahu, o Gantz, ou seja, quem for como primeiro-ministro, nós vamos trabalhar com ele, porque não é a nossa função, e não importa as preferências. A partir do momento em que um novo governo é eleito, ele é o governo de todos. Então, a nossa função é institucional. Então, quando teve essa questão dos votos na ONU, também a gente fez os movimentos que entendia necessário com o governo, levando a nossa posição, e vamos continuar fazendo a mesma coisa. Quando tiver que organizar a próxima missão para Israel, nós vamos convidar gente de
várias tendências políticas e essa é a nossa maneira de agir, sempre privilegiando e sempre sem perder o foco estratégico. Quer dizer, do que a gente está tratando é que, assim como vocês puderam crescer num ambiente democrático, aberto e que puderam expressar e criar suas personalidades e você ter as características que tem, eu quero que os meus filhos também tenham isso e os filhos dos meus filhos também. Quer dizer, quem vive no Brasil possa expressar a sua identidade judaica da maneira que lhe pareça mais conveniente, seja do ponto de vista religioso, ortodoxo, liberal, reformista, conservador, seja do ponto de vista político, de direita, de esquerda, de centro, ter a plataforma para desenvolver e expressar a sua identidade judaica como entender melhor num país livre. Fernando, agora indo para o fim do nosso papo e mudando um pouquinho de assunto, hoje em dia a gente fala muito sobre a questão da representatividade. E as mulheres ainda ocupam pouco espaço na direção das instituições da comunidade judaica. Tem algum esforço no trabalho da CONIB para reverter esse quadro? Não só esforço concreto. Hoje, na minha diretoria, nós temos a primeira diretora mulher em muitos anos. Quer dizer, não é a primeira ever, né? Mas a gente pegou as listas de todos os diretores que estão no nosso livro, com o Rony, que fez essa pesquisa, e ele tem uma lista de, na verdade, poucas, mas algumas mulheres que já participaram. Ruth Goldberg é a nossa diretora, a nossa diretora da CONIB também é mulher, e não tem dúvida que precisamos melhorar nisso, ainda estamos devendo, acho que é um caminho sem volta, e das mulheres se interessarem pelo trabalho político comunitário, vejo muito bons olhos e são muito bem-vindas na CONIB. Fernando, é isso, então, que a gente queria muito agradecer pela sua participação no Eu Com Isso, e caso você tenha alguma coisa para acrescentar que a gente não tenha perguntado, o espaço está totalmente aberto. Obrigado pela oportunidade, eu acompanho o trabalho de vocês e do IB desde a fundação, nós somos parceiros nessa empreitada e acho que isso veio preencher realmente um vazio que existia nessa maneira de abordar as relações entre os dois países e os temas daí decorrentes de uma maneira leve, de uma maneira profunda ao mesmo tempo, no sentido de que vai à raiz dos problemas, e a gente está sempre à disposição para poder esclarecer, contar um pouco do que a gente faz. Peço que seus ouvintes que tiverem interesse conheçam as nossas mídias, subscrevam a nossa newsletter, vejam a nossa página no Face e o nosso site para se informar sobre o que a gente faz, e se tiver interesse em se engajar de maneira mais próxima, que nos procure, porque é muito importante. Nós somos poucos, não temos recursos nem humanos nem materiais sobrando, e o engajamento comunitário é fundamental para tudo que a gente faz. É só assim que a gente vai estar mais perto da nossa base, refletindo de fato o desejo das pessoas. Muito obrigado. Então é isso, muito obrigada mais uma vez, Fernando, por ter aceitado o convite aqui. Esse foi mais um episódio do E Eu Com Isso. E toda quarta-feira estamos aí, continuem nos acompanhando e semana que vem tem mais. Até! E no IB Indica de hoje, a indicação não é exatamente nossa, mas ouvimos falar muito bem, vamos repassar para depois vocês poderem contar para a gente se é realmente bom. É sobre The Oslo Diaries, um documentário que mostra imagens inéditas e partes do diário de um grupo seleto de israelenses e palestinos que em 1992 se reuniram secretamente em Oslo, na Noruega, para uma série de reuniões clandestinas que mudaram o panorama político do Oriente Médio. Está disponível na HBO, para quem quiser assistir, e depois vocês contam pra gente o que vocês acharam e depois a gente volta aqui para contar o que a gente achou.